gostaria de agradecer a oportunidade e o convite, né, de estar falando aqui para vocês um segmento tão importante da nossa economia, que lidera aí com certeza e puxa o crescimento, que apesar de estar baixo ainda ajuda bastante a economia do Brasil. Como eu fui apresentado aqui, meu nome é José Cobori, eu sou professor e coordenador do MBA de Finanças do IBMEC, e dentre uma das disciplinas que eu ministro é a de fusões e aquisições. Tenho também uma empresa aqui em São Paulo, junto com os meus sócios aqui, exatamente de assessoria a processos de M&A, né, de fusões e aquisições. E a gente tem até alguns cases que eu vou apresentar aqui, 2 especificamente. Eu acho que eu tenho pouco tempo, né? Tenho só meia hora. E aí nessa meia hora eu vou procurar ser o mais didático possível e também não entrar muito no assunto do próximo palestrante, que ele vai falar especificamente sobre o segmento de vocês. Eu acho que a curiosidade maior de fusões e aquisições é exatamente entender o porquê existe, né, os processos de fusões e aquisições e o porquê e como, né, que a gente faz uma avaliação de uma empresa, como a gente negocia e como a gente chega no valor da empresa, não é isso? Parece que é uma coisa muito difícil, mas vocês vão ver que é bem simples. Por que as fusões e aquisições têm crescido no Brasil nos últimos anos, né? Com a própria estabilização da economia, não é? A gente começou a gerar, primeiro, índices de inflação a níveis, digamos, estáveis, né? Que você pode fazer planejamento econômico e a inflação baixa com taxa de juros baixas, você também diminui o custo de capital das empresas, né? Você diminui o risco das empresas, o risco de investir, e isso faz com que a nossa economia seja mais atrativa, não é isso? Para quem queira investir em novas empresas ou em comprar empresas brasileiras, tanto em operações nacionais ou operações que a gente chama de cross-border, né, que são os estrangeiros vindo comprar empresas no Brasil. Então, com a queda da inflação e a queda da taxa de juros, propiciou um ambiente de negócios mais favoráveis no Brasil. Isso fez com que refletisse aqui um aumento, né, no número de transações, né, de fusões e aquisições, assim como também o número do volume de capital envolvido nessas transações. E isso faz com que várias empresas no Brasil sejam alvo, né, de tentativas de aquisições em menor número de fusões, né, porque a fusão, na realidade, você transforma 2 empresas em uma só, e essas 2 que se transformaram nessa terceira, elas deixam de existir. O mais comum é que existam realmente processos de aquisição, né? Sempre uma empresa comprando a outra. Você vê muita divulgação, eu costumo brincar nas aulas de processos que foram fusões e não foram aquisições, né? Porque aí envolve também um pouco de vaidade, né, de quem está nessa operação. Um bom caso a gente sempre cita do Itaú Unibanco, né? Eles divulgaram como uma fusão, mas aquilo foi uma aquisição, né? Foi o Itaú que comprou o Unibanco. Mas, por uma questão de divulgação, de comunicação e de vaidade, foi divulgado como uma fusão de empresas. Então, o conceito de M&A, né? M&A é a sigla em inglês para fusões e aquisições, né? Vem de Mergers and Acquisitions, né? Qual que é o objetivo de qualquer empresa? Óbvio, gerar valor para o seu acionista, né? A gente aprende na escola vários objetivos empresariais, né? Sempre bastante, digamos assim, um pouco mais o lado romântico, né, quando a gente aprende isso na graduação, até em pós-graduação, mas o objetivo final de qualquer empresa é gerar lucro, né, gerar retorno para o seu acionista. E, óbvio, quando você está gerando retorno para o seu acionista, tudo mais vem com isso, né? Satisfação dos empregados, a satisfação dos seus clientes. Isso tudo é muito maior, óbvio, numa empresa que gera retorno condizente com o que o acionista espera do retorno. Então, o objetivo final de qualquer empresa é gerar valor para o seu acionista. O conceito de gerar valor, lá no final eu explico melhor, gerar valor é você gerar um retorno maior até do que o seu acionista espera, né? Se ele espera um retorno de 15% e você está gerando 20%, você está criando valor nessa empresa. Ok? E aí você faz isso através do que a gente listou aqui, ganhando escala, né? Crescendo com novos mercados, ok? Ampliando a sua linha de produtos, eliminando a concorrência. Eliminando é meio utópico, né? Ou minimizando a sua concorrência, né? Fortalecendo barreiras de entrada, né? Criando barreiras de entrada no segmento que você atua, né? Desenvolvendo a sua marca, cortando custos administrativos, trazendo novas tecnologias, incorporando expertises e verticalizando a produção, né? Isso tudo
Acho que todos vocês já ouviram falar, mas como ganhar isso, como fazer isso, né? Por isso que existe o conceito de fusões e aquisições. Às vezes você quer acessar um novo mercado, em vez de você crescer organicamente, hoje já faz parte da estratégia de 90% das empresas, é muito mais fácil você atingir o seu objetivo por meio de um programa estruturado de aquisições, né? Você quer acessar um novo mercado, é muito melhor você estudar, fazer um plano de aquisições de empresas que estejam nesse mercado do que você entrar lá, começar, digamos, um processo do zero e crescer a sua empresa organicamente, né? Então, faz sentido você fazer uma aquisição quando você tem esse tipo de objetivo, né? Então, por que faz sentido adquirir uma outra empresa? A entrada em um novo mercado ou uma região de difícil acesso, não é isso? Faz sentido você comprar a empresa em vez de tentar criar a sua dentro dessa nova região. Evitar barreiras de entradas mais complexas, mas quando você compra uma outra empresa num outro segmento de uma outra região, você, na realidade, está consolidando o seu mercado, está aumentando o tamanho da sua empresa e está, com isso, também criando uma barreira de entrada para que um outro concorrente seu entre nessa mesma região. Okay? Captar sinergias operacionais e administrativas, o motivo final de qualquer processo de aquisição é o que a gente chama de gerar sinergia, né? Você ganhar escala, você ganhar competitividade. A soma, né? O todo é maior do que a soma das partes, né? Então, uma empresa, quando você adquire outra empresa e vocês formam aí uma empresa maior, né? Esse todo ele é muito maior do que as duas empresas individualmente, porque você gera sinergia. Sinergia é você ganhar escala, é você eliminar ineficiências, né? Ou ganhar produtividade dos seus funcionários. Ok? Crescimento da empresa, óbvio, né? Todo programa de aquisição visa o crescimento da empresa e, em algum momento, tentar minimizar ou até eliminar a sua competição. Eu vou passar ali um estudo de caso do caso da Anhanguera, né? Você consolidou o mercado de educação, óbvio, você cria uma barreira de entrada maior no seu segmento, você gera um retorno maior, porque você está ganhando cada vez mais escala e gerando mais sinergia, né? E você, em algum momento, está minimizando muito a entrada dos seus concorrentes, na parte de consolidado. E todo mercado tem em algum momento, vai passar por alguma consolidação, né? Faz parte do desenvolvimento econômico de qualquer país desenvolvido, de qualquer economia desenvolvida, né? A gente viu isso lá atrás com o próprio segmento financeiro, né? Para quem se lembra, acho que há uns 20 anos atrás, ou até um pouquinho mais, existiam dezenas, centenas de bancos, né? Eu até trabalhei num que chamava Banco América do Sul, muitos aqui devem conhecer, que era um banco, inclusive, conhecido como da colônia japonesa, né? E, naquela época, tinham centenas de bancos, Banco Progresso, Banco Bandeirantes, né? Tinha vários bancos e o segmento passou por necessariamente uma consolidação, até por uma sobrevivência da nossa economia, né? E hoje você vê que o sistema bancário, o sistema financeiro, ele é bem consolidado. Então, é muito difícil hoje você entrar nesse mercado e ser competitivo, né? Você tem até alguns bancos pequenos ainda hoje, mas é muito difícil você concorrer com os grandes bancos, porque eles têm escala, eles conseguiram consolidar esse mercado. E por que faz sentido eu vender a empresa? Não é? Fazer parte de um grupo maior e aproveitar a sinergia e estrutura. Às vezes é melhor você estar dentro de um grupo maior, de um grupo de empresa maior, do que você ser uma empresa menor tentando competir sozinha naquele mercado, né? Então, às vezes, é melhor você ter 10% de uma mega empresa do que ser 100% de uma pequena empresa, né? Então, faz sentido, às vezes, quando você está no processo de venda da sua empresa, você fazer uma questão de conta, a gente vai ver isso rapidamente, mas faz muito mais sentido porque esse grupo maior tem uma competitividade maior, vai crescer muito mais rápido, gera um retorno e tem uma margem muito maior do que a sua, então é melhor você ser sócio em 10% dessa grande empresa do que ser 100% dono da sua. Então faz muito sentido você aproveitar, né, essa consolidação sendo comprado. Okay? Evitar problemas de sucessão e falta de liquidez, né? A grande maioria das empresas familiares e diria a grande maioria das empresas que a gente assessora hoje, que a gente tem mandato, geralmente problemas de sucessão, né? Um grupo familiar de sucesso, cresceu, tem um bom negócio, tem uma excelente perspectiva de crescimento, mas ele tem problema de sucessão, né? Às vezes, os herdeiros, a família, ou não querem, ou não nasceram para aquilo, não quer tocar, né? E geralmente o patriarca, lá, o fundador da empresa, sente isso, né? Que ele não tem para quem passar essa empresa e continuar aquele plano que ele tinha de desenvolver. Então, nesse momento, às vezes, faz sentido você vender a sua empresa, né, e os seus herdeiros, em vez de
ter a gestão e tocar a sua empresa, ele ser acionista desse grupo maior também. Né? Em vez de ele tocar o seu negócio, você vende a sua empresa. E aí tem várias formas de negociar vendo uma empresa, né? Tanto monetizar, que a gente fala, gerar liquidez imediata e pegar o dinheiro, ou você simplesmente trocar ações de empresas. Né? Você troca as ações e passa a ser acionista de uma empresa maior, e nesse caso você não faria parte da gestão. Né? Você seria só um sócio capitalista. Você seria acionista dessa empresa e colheria os dividendos do negócio. Ok? E a própria redução do risco. Né? Quanto menor a empresa, maior o risco. Né? Na nossa relação que a gente chama de risco e retorno, quanto menor a sua empresa, você, obviamente, o risco em finanças, o risco na estrutura de capital da empresa, a gente traduz como custo de capital. Né? Então, uma empresa menor, ela, óbvio, tem um custo para captar recursos muito maior do que uma empresa maior. Né? Um exemplo muito bobo até é você comparar, digamos, a Vale do Rio Doce. Né? Ela tem acesso a custos de capitais muito competitivos, inclusive internacionais. Né? Ele consegue captar dinheiro lá fora, um custo muito baixo. Né? Ao contrário, se ela tiver uma empresa nacional do mesmo segmento, não tem acesso a esses mercados, por ser pequena, né? Não tem tamanho, não tem porte para isso, ela vai ter que captar dinheiro dentro do Brasil, vai ter que, em algum momento, captar dinheiro, capital de terceiros via dívida, no próprio sistema bancário e financeiro, que os nossos juros são altíssimos, ou se ele for abrir o capital em bolsa, né? Fazer captação de novos acionistas, novos sócios, que é a chamada abertura de capital, ele vai ter acesso também a um mercado não tão desenvolvido como uma empresa grande pode ter acesso lá fora. E o exemplo que eu dou da própria Petrobras, né? A maior captação de recursos em bolsa na história do mundo foi a da Petrobras. Né? Foi mais de 120 bilhões de dólares. Ela conseguiu captar nessa segunda oferta de ações que ela fez em 2010, se não me engano. 2010, 2011. Ok? Então, reduzir o risco do seu negócio faz sentido quando você vende a sua empresa. Quais os tipos de fusões e aquisições? Né? Basicamente, essas quatro, né? Por participação, você pode fazer uma aquisição majoritária e ter o controle da empresa. Né? Você pode, ou do lado da venda, você vender o controle da tua empresa, né? Passar a ser só um minoritário, e aí esse controlador vai passar a fazer a gestão da sua empresa, ou uma aquisição minoritária. Né? E a aquisição minoritária vai fazer muito sentido quando eu falo do comprador financeiro, é aquele cara que ele vê um bom negócio, vê um grande negócio, mas ele não quer controlar aquela empresa. Ele vê um valor justamente na gestão que aquela empresa tem e quer ser minoritário daquela empresa. Não é isso? Ou por comprador, né? O comprador estratégico é alguém do seu mesmo segmento, fazendo a aquisição de uma empresa do segmento de vocês. Ele é um comprador estratégico, é um player do mercado que, de repente, iniciou ou ele faz parte desse movimento de consolidação. Né? Então, ele é um comprador estratégico do seu mercado, ou o que a gente chama de comprador financeiro. O comprador financeiro é aquele que tem um interesse financeiro no seu segmento. Um exemplo é os fundos de private equity. Né? Eles têm uma visão financeira, eles têm que dar um retorno para aquele capital que eles têm lá naquele fundo deles. Né? E aí, dentre as várias opções de investimento que ele tem no mercado, o fundo de private equity, como o próprio nome diz, é comprar ativos privados. Então, às vezes, ele vê um grande negócio, ele analisa aquele grande negócio, vê que o risco tem um retorno muito bom com um risco adequado, ele faz sentido ele comprar participações em empresas daquele segmento. Então, ele é um comprador financeiro, ele está de olho exatamente no retorno que aquele segmento está dando sobre o capital investido. Então, esse é um comprador financeiro, ele não é um comprador estratégico. Né? E aqui faz sentido que, geralmente, o comprador financeiro, em algum momento, ele é um comprador minoritário também. Né? Ele vê lá uma grande empresa desse segmento, que tem uma gestão muito boa, que tem um projeto de crescimento muito bom, às vezes não tem capital, né, para fazer frente àquele plano de investimentos, e aí esse fundo injeta dinheiro, ele não quer o controle, porque ele justamente reconhece a gestão dessa empresa como sendo de excelência, ele quer ser só sócio daquilo de forma minoritária. Então, ele injeta o capital naquela empresa, aquela empresa passa a crescer com esse capital investido, e o comprador financeiro vai ter e a aquisição minoritária, ou o comprador financeiro vai ter esse retorno que ele espera. Aqui citar aqui o caso da Anhanguera, né? Inclusive, eu esqueci até de apresentar, eu tenho dois sócios aqui sentados na primeira fileira, que é o Daniel e o Luiz. O Daniel era do Pátria Investimentos nessa época aqui, então esse estudo de caso é até dele, né? Ele que tocou esse negócio ao vivo e a cores, né? Que é hoje um case muito estudado, né? Muito falado aí, que se transformou no final na maior instituição de educação do mundo, né? Tem mais de 1 milhão de alunos hoje. Foi até uns
3, 4 semanas, né, Daniel? Que foi aprovado, finalmente foi aprovado pelo CAD, né? Essa fusão da Croton com a Anhanguera, que formou o maior case de educação do mundo. Então, isso, na realidade, começou aqui em 2004, com a entrada, 2004, 2005, com a entrada do Pátria Investimentos, que é um fundo de private equity, que eu acabei de citar. Então, ele viu, nesse início, ele criou, na realidade, o Pátria Investimentos criou essa tese de consolidar o setor de educação. Ele viu uma oportunidade no Brasil, né, que, com a própria entrada, a estabilização da economia, né, o crescimento da economia que estava se iniciando aqui, lá no início do governo Lula, depois de toda aquela indecisão, ele viu que esse mercado tinha uma tendência de se consolidar, tinha uma tendência de crescer muito. O Pátria Investimento, então, criou essa tese aqui de consolidar o mercado de educação. Então, era um negócio que começou com uma receita líquida de uma empresa familiar de 52 milhões, né, com o EBITDA é o lucro operacional, né, com lucro operacional de 8,2, e aí iniciou com a entrada do fundo de private equity, né, que é o Pátria Investimentos. Ele entrou aqui e começou a consolidar esse mercado. Em 2006, depois do estudo, ele fez 2 aquisições, né, comprou 2 faculdades aqui, 2 instituições de ensino superior, passou aqui a ter uma receita líquida de 100 milhões e um lucro operacional de 21. E aqui, em 2007, ele fez o que a gente chama de IPO, né, ele preparou essas 3 instituições aqui, no caso, e fez um IPO, que é o lançamento inicial de ações, né, abriu capital em bolsa, captou aqui 445 milhões, com esses 445 milhões que ele captou em bolsa, no lançamento de ações, ele fez mais 13 aquisições, comprou mais 13 faculdades, né, elevou aqui sua receita para 273 e o seu lucro operacional para 64. E aí ele entrou aqui, começou a entrar no ensino à distância, né, que hoje, depois se consolidou, fez o que a gente chama de um follow-on, fez uma nova captação de recursos aqui de 508 milhões, okay? Fez 15 aquisições, dentre elas comprou o LFG, que é lá do professor Luiz Flávio Gomes, né, que é de ensino à distância, né, ele que é o pioneiro do ensino à distância, inclusive para concurso público no Brasil, foi o professor Luiz Flávio Gomes, que era, na época, nem era internet, era por satélite, né, que ele dava as aulas dele, e levou esse receita líquida para 654 milhões e um lucro operacional de 130, fez uma nova captação, um novo follow-on aqui de 750 milhões, né, emitiu debêntures, e aqui a diferença é que isso aqui é capital próprio, né, emitiu dívida, emitiu debêntures, captou mais 200 milhões. Quando eu for explicar um pouquinho sobre estrutura de capital, eu vou falar a diferença disso aí, porque faz sentido, às vezes, você captar dívida, tá? E aí elevou isso aqui, foi para 900 e 188 de lucro operacional, fez mais um follow-on de 844 milhões aqui, né, e levou a receita dele para 1 bilhão e 500 e um lucro operacional de 240, fez mais um follow-on de 800 milhões aqui, fez mais 8 aquisições, né, e hoje chegou aqui ano passado, fez a fusão, a Croton e a Anhanguera fizeram a fusão e formaram a maior instituição de ensino do mundo, né. Então, até depois do evento, aí, quem tiver curiosidade, quiser saber mais detalhe, está o Daniel aqui, que, na verdade, ele era do Pátria Investimento nessa época, ele participou de toda essa tese de investimentos, né, Daniel, Beto, fez várias aquisições dessas, então pode passar um pouquinho dessa experiência para quem tiver curiosidade. Aqui tem o caso da Viva Santé, que é aí o caso do Luiz, né, que é o nosso outro sócio. Começou aqui, na realidade, que mostra as 4 linhas de negócios desse laboratório francês, o Urgo. Né, o Luiz participou da aquisição quando o Urgo comprou a LM Pharma no Brasil, para entrar no segmento de curativos, né, e o que eles chamam de OTC, que é medicamentos e produtos que não necessitam de receita. Né, o Luiz, na época, até com essa aquisição, a gente assessorou essa aquisição e o Luiz foi convidado a ser o diretor financeiro dessa nova empresa, foi diretor financeiro por um tempo, mas é um caso também de consolidação desse mercado com a entrada de um investidor estrangeiro, né? Esse laboratório Urgo, que é francês, resolveu entrar no Brasil. Por que o investidor estrangeiro ele compra uma empresa no Brasil? Porque para ele é muito melhor, até porque o Brasil é um mercado peculiar, né? Todos nós conhecemos, é um mercado difícil de entender, com uma burocracia excessiva, né? Principalmente por parte do Estado, principalmente na área de saúde, né? Que é regulado aqui pela Anvisa, né? Então tem produtos lá, se você for produzir no Brasil,
começar uma fábrica do zero, você vai levar 3 anos para que esse produto seja liberado pela Anvisa para você poder comercializar, ou até fabricar esse medicamento. Então, para o investidor estrangeiro, faz muito sentido ele entrar e comprar uma empresa no Brasil. No segmento de saúde, a gente vê isso muito acontecendo, né? Então, justamente porque essa empresa é brasileira, conhece o mercado, né, já tem as várias licenças que precisa da Anvisa, do Ministério da Saúde, então faz sentido a empresa comprar e já está operando, né? Foi o que essa tese do laboratório Urgo. Ele entrou no Brasil através de aquisições e de vários outros segmentos. Então, como funciona? Vamos entrar aqui no detalhe, que acho que é a curiosidade de todo mundo. Como funciona um processo de M&A? Okay? Você começa com o que a gente chama de valuation, que é a avaliação econômica financeira da empresa, que nos outros slides eu explico melhor como isso funciona, como a gente chega no valor da empresa, não é isso? E aí, com o valor da empresa em mãos, isso tudo feito junto com o cliente, com a empresa, né, que são vocês, a empresa está assessorando, faz isso tudo sempre a 4 mãos. Aí, com o valor da empresa, você faz uma abordagem e negociação com potenciais compradores, okay? Se elege naquele segmento. Às vezes já tem até os interessados, né, por isso você entra no processo, mas é óbvio que numa mesma negociação, quanto mais interessados em comprar para o vendedor é melhor. Então, a gente também faz, quem está te assessorando também faz essa prospecção de potenciais compradores, né? Quantos mais compradores na mesa é melhor. Faz uma abordagem inicial aí com esses potenciais, define uma estrutura dos valores e a condição da transação. Okay? Nunca uma transação dessa é feita à vista, ela tem geralmente várias etapas e várias amarras, né? Que a gente chama, são várias, tem uma que a gente chama de earn-out, né? Que é o que você recebeu uma parte à vista e depois, ao longo de 2, 3 anos, você ir recebendo parcelas dessa negociação, até por uma segurança do próprio comprador e, às vezes, por uma segurança do próprio vendedor. Né? Quando você acha contingências ou algum tipo de passivo, ou o vendedor tem um potencial de crescimento muito grande e quer receber isso, o comprador paga, óbvio, atrelado a que isso aconteça. Né? Assim como qualquer, mesmo não sendo um processo de fusão ou aquisição, você está na sua empresa, você paga o bônus lá para o seu funcionário se ele trouxer o resultado. Num processo de aquisição também, né? Então, porque o valor da empresa, na realidade, é a capacidade de gerar lucro, gerar caixa no futuro, né? Porque o passado alguém já embolsou, o acionista já embolsou. Então, quem está comprando a empresa está de olho na rentabilidade futura. Então, quando a gente projeta o valor da empresa, a gente parte de uma premissa que você vai crescer X% ao ano, né? O seu mercado vai crescer X% ao ano, a sua empresa vai conseguir captar uma parte desse crescimento, e aí, com essa projeção de crescimento futuro, trazido tudo isso ao valor presente, você acha o valor da empresa. Então, às vezes, o comprador condiciona que isso aconteça para ele te pagar, e para o vendedor também é bom, porque ele condiciona, às vezes ele projeta um crescimento muito grande, e se ele realmente trouxer esse crescimento, ele vai receber também. Então, é uma estrutura que a gente também monta, que fique bom para quem está vendendo a empresa, né? Então, ele recebe uma parte, ou em dinheiro ou em ações no início, depende do desejo de quem está vendendo, e vai recebendo parcelas até que ele entregue todo esse resultado, né, que a gente chama de earn-out. A gente citou o caso da LFG, o professor Luiz Flávio Gomes ficou muito feliz, né? Porque ele atrelou o recebimento ao longo do tempo. Foi 3 anos, Daniel? 5 anos. Então, ele atrelou. Às vezes você fala, pô, mas eu vou receber só daqui 5 anos. Para ele foi uma vantagem imensa, né? Ele embolsou aí uns 500 milhões, né, Daniel? Ele atrelou isso ao crescimento do negócio dele que estava sendo comprado. E realmente o negócio cresceu exponencialmente, né? Cresceu junto com a empresa, junto com a Anhanguera. E ele tinha negociado receber isso em ações. Então, quando ele recebeu, ao final de 5 anos, ele recebeu muito mais dinheiro do que ele imaginava receber quando ele fez a negociação. Então, às vezes, isso é muito vantajoso também, se você acredita, né, naquele crescimento e naquele seu mercado. Aí tem a diligência legal e contábil, né, que aí é a parte mais burocrática do negócio. Você faz uma diligência legal, põe lá um time de advogados, né, geralmente os escritórios de advocacia especializados em processo de fusões e aquisições, para encontrar passivos, né, que eventualmente tenha na sua empresa. Contábil operacional e passivos financeiros, né, passivos que possam existir na sua empresa. Tudo isso também entra na negociação, se for encontrado, se é descontar no valor, ou quando a gente negocia no futuro, isso é descontado conforme ele vai prescrevendo, né? Então, você tem lá, sei lá, um passivo trabalhista, que daqui 2 anos vai deixar de existir. Então, às vezes, você não recebe agora, mas passados 2 anos, prescreveu, não aconteceu, você recebe lá na frente. Então, tem vários tipos de estrutura que dá para negociar num processo de venda da empresa. E até os contratos definitivos e o fechamento da operação.
Ok? Quais as metodologias de avaliação de empresa, né? Como você chega no valor de uma empresa? Tem aqui todo mundo, até por feeling, imagina que seja, que é a avaliação patrimonial, né? Determina o valor da empresa através da estimativa do valor de seus ativos, ok? As métricas é um modelo baseado no balanço patrimonial. É um erro comum, todo mundo imagina que o valor de uma empresa seja os seus ativos e não é, né? Porque se uma empresa tem lá, sei lá, 100 milhões em ativos, em bens de capital, em ativos, ela não pode valer 100 milhões, né? Ninguém compraria 100 milhões para pôr no ativo para ela valer 100 milhões, ela tem que valer muito mais. Então, a gente costuma dizer não, a teoria é que o valor de uma empresa é o seu valor operacional, e não o seu valor patrimonial, porque senão não faz sentido. Se o valor da sua empresa for o valor dos seus ativos, não faz nem sentido você ter aberto a sua empresa. Mas existe avaliação patrimonial para caso de dissolução, né? Para casos de falência, dissolução de empresas. Então, você acaba avaliando uma empresa que parou de funcionar e você vai dissolver aquela sociedade, você acaba utilizando realmente o valor patrimonial, porque você, no final das contas, você vai dividir, ela não tem mais receita, você vai dividir os ativos da empresa. Okay? Existe um muito conhecido, que é o múltiplo de empresas comparáveis, né? Você olha para o passado, transações passadas, que é o valor implícito da empresa de acordo com as participações e transações de mercado. Então, múltiplo a gente chama porque é o valor da empresa dividido pelo lucro operacional, né? O valor da empresa dividido pelas vendas, o valor da empresa dividido por qualquer indicador operacional, no caso do segmento de educação de alunos, né? No caso de uma empresa, sei lá, de atendimento, de call center, pontos de atendimento. Isso que a gente chama de múltiplos, uma forma de a gente entender isso é o próprio mercado imobiliário, né? Quando você vai ver o valor de um imóvel, a gente usa múltiplos, que é mais fácil de entender, né? Você fala, pô, vou comprar um apartamento aqui nos Jardins. Pô, lá nos Jardins é 20 mil metros quadrados, não sei, chutando, né? Então, isso é um múltiplo, 20 mil metros quadrados. E aí você multiplica, o apartamento tem 100 metros quadrados, custa 2 milhões de reais, ok? E em empresas as pessoas costumam utilizar porque é mais fácil de entender. Então, quanto vale aquela faculdade? Vale 8 mil por aluno. Ele tem 1.000 alunos, vale 8 milhões, né? Então, a gente usa muito, é muito usado no mercado o múltiplo. Eu diria que é só para startar um interesse, porque o valor da empresa é muito, às vezes bate com o múltiplo, né? E às vezes não, né? Às vezes é muito melhor essa que a gente vai falar sobre o fluxo de caixa descontado, porque o valor por múltiplo, pegando o exemplo simples do apartamento, né? Às vezes tem um apartamento no mesmo prédio que vale mais do que o outro. Por quê? Porque tem um acabamento melhor, não é isso? Que ele está mais conservado, né? Porque o cara fez uma reforma, então ele não vale 20 mil naquele lá vale 25. Não é? Então, a mesma coisa da empresa, não vale o múltiplo da empresa, às vezes aquela empresa é melhor, tem uma margem melhor, tem uma eficiência melhor, os seus funcionários são mais qualificados, os seus clientes são mais segmentados, não é isso? Então, a gente costuma usar, a teoria diz que o que chega mais próximo realmente da realidade é o fluxo de caixa descontado, porque ele faz sentido e vocês vão entender o porquê. Okay? Que é a projeção das demonstrações financeiras considerando o potencial de crescimento no futuro. Tá? Métrica, fluxo de caixa descontado e taxa de desconto. Por que a gente investe? Porque eu compraria, o que é o valor de um ativo? Se eu coloco R$100 num fundo DI, e a taxa do CDI, sei lá, vai dar mais ou menos a taxa Selic de 11%, eu estou esperando um retorno de 11% no final do ano. Então, eu quero, com esses R$100, ter R$11 lá no final do ano, como forma de remuneração desses R$100 que eu investi nesse fundo DI. E a teoria em finanças tem a métrica que a gente sempre usa do risco e retorno, né? Eu quero sair do fundo DI para ter um retorno maior, então vou ter que correr um risco maior. Quero ter um retorno de 15%, vou ter que procurar um fundo multimercado um pouco mais agressivo, né? Vou pôr os mesmos R$100, se tudo der certo, lá no final vou ter os 15% de retorno. Aí, não, eu não quero mais investir no mercado financeiro, eu quero investir em uma empresa, quero comprar ações da Gerdau. Quanto que dá ações da Gerdau? Tem um risco maior, porque está negociado em bolsa, ações têm um risco maior, a empresa pode ou não dar resultado, a economia pode ou não crescer, tem muitas variáveis que influenciam isso. Então, eu quero um retorno maior, sei lá, estou esperando 20%, acho que a Gerdau pode me dar 20% de retorno, mas eu vou correr um risco por cento maior. Um risco maior, né? Então, o que a gente chama de taxa de desconto. Então, comprar uma empresa, o valor de uma empresa é o quê, gente? É a sua capacidade de gerar caixa no futuro. Eu só quero ser sócio de uma empresa de olho no lucro, na capacidade que ela tem de gerar lucro e gerar caixa. Então, eu vou pôr os meus mesmos R$100, eu vou tirar de um fundo DI e vou ser sócio de uma empresa.
eu estou de olho o quê? Exatamente naquele retorno. Se o retorno for menor que 11%, não faz o menor sentido, concorda? Se o retorno for menor que 11%, é melhor ficar no fundo DI, que inclusive tem um risco muito menor. Então, eu só vou ser sócio de uma empresa se ela estiver me oferecendo uma projeção de lucro maior. Como que a gente chega nesse valor? Então, a gente usa premissas macroeconômicas, né, premissas de mercado, okay, premissas operacionais, para montar um modelo que a gente chama de modelo de fluxo de caixa descontado. Aí eu projeto esse fluxo de caixa, eu projeto com todas as premissas, eu falo, bom, essa empresa vai crescer 10% ao ano, né, vai crescer nesse mercado, projeto tudo isso em números, vai crescer 10% na sua receita, vai melhorar tantos por cento na sua margem, e lá no final o lucro dela vai crescer 15% ao ano, ok? Projeto esse fluxo de caixa ao longo do tempo, trago a valor presente pelo risco, né, isso tudo tem um risco, né, gerar esse caixa no futuro tem um risco de isso acontecer ou não, trago tudo ao valor presente, chego ao valor da empresa. O slide um pouquinho mais didático, né? O valor da empresa é a sua capacidade de gerar caixa no futuro. Então, aqui tem um modelo que todos conhecem do balanço patrimonial, né, o ativo de um lado, passivo e patrimônio líquido do outro. E aqui, aquilo que eu falei para vocês sobre estrutura de capital está aqui, não é isso? Patrimônio líquido, capital próprio, passivo, capital de terceiros, dívida. Okay? Então, quando você capta ações em bolsa, você capta dinheiro em bolsa no lançamento de ações, você está trazendo novos sócios, capital próprio. Se você emite debêntures, você está captando dívida, capital de terceiros, você está gerando um passivo para a sua empresa. Então, do lado do passivo, a gente pode dizer como fonte de recursos, né? É daqui que vem a fonte dos recursos para eu investir na minha empresa, e o ativo, óbvio, é onde eu aplico esse recurso. Então, capto o dinheiro aqui de sócios ou de credores, né? E invisto lá, compro ativos para a minha empresa. Okay? Para que eu faço isso? Óbvio, para operar e gerar receita, não é isso? Confrontadas com as minhas despesas. Isso aqui é mais ou menos o modelo da demonstração de resultado do exercício, não é isso? Para que eu faço isso? Para gerar lucro, não é isso? Esse lucro aqui, ele volta, o lucro líquido volta para o acionista, não é isso? Então, isso aqui ele pode realimentar aqui como fonte de recursos, ser investido novamente ali, e que a gente chama da dinâmica da continuidade, não é isso? E o que eu chamo aqui de estrutura capital, que é uma sigla em inglês aqui, isso aqui é custo médio ponderado de capital, que é quanto eu captei esse recurso, quanto o meu acionista espera de retorno, quanto o meu credor espera de retorno. O capital terceiro é sempre mais barato, tá, gente? Primeiro, o seu credor cobra menos do que o seu acionista, né? O seu credor cobra uma taxa de juros para te emprestar dinheiro, o seu acionista cobra retorno, e ele sempre é maior, porque o risco é maior você ser acionista do que ser credor, ok? E capital terceiro tem benefício fiscal. Por isso, naquele caso da Anhanguera, a gente viu em algum momento ele emitiu debêntures. Porque quando você injeta capital terceiro na sua estrutura de capital, você diminui o seu custo médio ponderado. Então, o retorno ali exigido vai ser menor. Ok? Então, quando você faz isso aqui, projeta esse lucro aqui ao longo do tempo, trazido a valor presente por esse custo médio ponderado de capital, você encontra o valor da empresa. Ok? É basicamente, óbvio que tem uma complexidade maior, mas para a gente ter um entendimento bem didático de como se encontra o valor de empresa, o valor de uma empresa é a sua capacidade de gerar caixa no futuro. Tá ok? Acabou meu tempo. Ok? Foi um prazer, obrigado pela atenção e até mais tarde.